O sistema tributário no Brasil, ele é a gente tem uma carga tributária que é relativamente elevada, né? Então gira em torno de 33%, 35% do PIB, sendo que quando a gente olha a composição dessa carga tributária, chega a cerca de 46% dessa carga é vinculada ao consumo, são tributos que incidem sobre bens e serviços. E quando a gente olha esses tributos que incidem sobre bens e serviços, a gente não consegue saber exatamente o contribuinte que está fazendo o pagamento desse tributo. Então, o que isso significa? Significa que a gente tem um sistema que ele é essencialmente regressivo, né? A gente, por não conseguir identificar o contribuinte, seja um contribuinte mais pobre, seja um contribuinte mais rico, vai estar pagando a mesma carga tributária. Então, quando a gente olha isso em percentual da renda da pessoa, a gente vê que as pessoas mais pobres acabam pagando um valor relativamente maior. Quando a gente vai para a tributação sobre a renda, por exemplo, a gente consegue identificar a renda do contribuinte, a gente consegue saber quem que está pagando, né, quando a gente faz a nossa declaração do imposto de renda, por exemplo. Então, a partir de um sistema tributário que a gente tenha uma distribuição melhor nesse quesito, a gente consegue criar um sistema tributário que seja possivelmente um pouco mais progressivo, né? Então, quando a gente olha a questão da renda, por exemplo, é um campo, né? Um instrumento no sistema tributário que a gente consegue conferir a questão da progressividade, ou seja, quem ganha menos não paga nada ou paga pouco, e quem ganha mais paga mais. E como que a gente consegue avançar nessa agenda, né? O governo está sinalizando fazer uma reforma tributária no consumo, e aqui nessa reforma tributária do consumo não tem o objetivo de mudar essa composição da carga tributária total. A ideia é manter como está. O objetivo da reforma tributária do consumo é simplificar a tributação que a gente já tem hoje, que é extremamente complexa, né? Então, apesar da gente, além da gente tributar muito o consumo, a gente tributa mal, né? Porque a gente tem muita complexidade. Sobre um único bem pode incidir vários impostos, com vários regimes diferentes, e isso tudo dificulta para o contribuinte, isso dificulta para o próprio governo na hora de fiscalizar e arrecadar esses tributos, contribuir para a evasão fiscal. Então, a gente criar um sistema tributário que seja mais simples, que seja mais justo, pode ajudar nesse quesito. A questão da composição da carga tributária, eu acho que viria numa outra etapa, né? Então, acho que seria uma outra etapa da agenda de reformas que o governo pretende adotar, pelas sinalizações que têm sido feitas na imprensa, e aí, quando a gente for tratar da reforma tributária sobre a renda, eu acho que ali o governo pretende fazer alguma mudança em termos de composição no agregado. E se a gente conseguir fazer uma reforma tributária que melhore a eficiência também da arrecadação da renda, acho que a gente consegue melhorar a composição da nossa carga tributária como um todo. Tem um outro detalhe que eu acho que vale destacar, que quando a gente olha regressividade, juntando a arrecadação com o gasto, a gente tem um sinal menor, né? Por quê? Porque o governo ele gasta muito com o social. Então, esse ano, por exemplo, já teve aumento novamente dos programas de transferências de renda. Isso vem aumentando desde da pandemia. Então, a gente tributa muito o consumo, né? Que acaba penalizando os mais pobres, mas a gente também investe muito no social atualmente. Então, a gente tem que olhar os dois lados, tanto a parte da arrecadação quanto a parte do gasto. E aí, nesse quesito, eu insisto, né, eu acho que é válido a gente sempre pensar em formas de melhorar a eficiência desses recursos, né? Como que a gente consegue arrecadar de forma eficiente, né, de forma mais simples, mais igualitária, mais justa, e como que a gente consegue gastar isso também de forma eficiente para fazer com que esse recurso chegue, de fato, a quem mais precisa.